Salve, salve nação! Temos aqui um vídeo da imprensa falando do malvadão, do nosso Mengão que eu amo de paixão, galera. Eu tenho muito orgulho do clube de regatas do Flamengo. E você também? Então comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos aqui para esse corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá, valeu? Vamos lá, né? Vamos ver aqui o que eles falaram do nosso Mengão? Simbora! Melhor temporada da história, títulos conquistados pelo Flamengo em 2025. Libertadores, Brasileirão, Supercopa Rei, Campeonato Carioca. Igualou a temporada com mais títulos na história, que foi 2020. André Kfouri, que ano do Flamengo? Entra 2026, vira o taxímetro para 2026 ainda mais favorito do que era em 25, porque ficou maior em comparação ao resto? Sim. Ou não? Sim. Para te responder inicialmente, sim. Foi uma tremenda temporada, é um fantástico time de futebol, indiscutivelmente o melhor dessa região do mundo aqui, nossa região, América do Sul, né? Não vou entrar no resto das Américas, porque, né, obviamente, os times por ali são inferiores tecnicamente a muitos outros aqui, mas na América do Sul, onde está a força do futebol dessa parte do mundo, o Flamengo é com destaque o melhor time e tende a continuar assim, porque, e aí eu estou supondo que a comissão técnica vai continuar, que o Felipe Luiz, embora nas suas entrevistas não tenha garantido sua permanência, dizendo aquilo que o BAP, presidente do Flamengo, já disse a respeito da instituição, né? O BAP disse há algum tempo, não depende só de nós. O Felipe Luiz disse ontem, não depende só de mim. Está na hora dos dois lados conversarem definitivamente e se entenderem para que o trabalho possa permanecer. O Flamengo tem a ganhar com a permanência do Felipe, o Felipe tem muito a ganhar com a sua permanência no clube. Então, estou supondo, assumindo que a comissão técnica vai continuar. E se isso acontecer, sim, o Flamengo tende a ser ainda superior, ainda melhor no ano que vem, com a sequência do trabalho. Sobre o jogo, posso? Claro. Eu vou separar a decisão por pênaltis do que aconteceu com bola rolando, 90 minutos mais prorrogação. E aquela ideia que nós tínhamos de que o Flamengo tinha futebol suficiente para complicar uma partida única contra um campeão europeu, que teria possibilidades de vencer e que, se conseguisse vencer, seria um feito absolutamente histórico, essas ideias foram comprovadas durante o período em que a bola rolou. Maior tempo de superioridade do campeão europeu, especialmente no momento em que o jogo foi ficando mais longo, fisicamente a distância entre o PSG e o Flamengo foi aumentando. São jogadores do PSG de muita intensidade, bem mais novos, média de idade do PSG é bem menor do que a do Flamengo. E essa é uma questão também estrutural que tem a ver com a disparidade econômica. Mas o Flamengo mostrou que não só podia competir, como poderia ter ganhado. Não ganhou, não conseguiu fazer um gol no PSG. Na decisão por pênaltis, aí sim, o desempenho do clube brasileiro foi muito aquém do que deveria, né? É assim, também precisamos levar em conta as imagens que apareceram hoje, mas já deu para ver durante a transmissão, a toalhinha com o papelzinho do goleiro reserva do PSG, com informações a respeito dos batedores do Flamengo, informações absolutamente atualizadas e precisas. Ele deu a impressão de saber exatamente aonde seriam feitas as cobranças, no sentido da intenção dos jogadores do Flamengo. Até esperar no meio do gol, ele esperou e a bola chegou. Então, um trabalho muito superior, de estudo, talvez até de... Eu ia usar a palavra espionagem, mas ela não ia cair bem. Mas eu já falei. Estudo, em todos os seus sentidos, das características dos cobradores do Flamengo. A gente já vai falar sobre a história da renovação do Felipe Luiz. Zupac, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Óbvio que Flamengo e Palmeiras disputaram até o final e, assim, é que nem o Flamengo falar que, poxa, se não fossem os pênaltis, se não fosse o Flamengo ganhar as duas, a gente estaria falando certamente de um equilíbrio. Isso aí não serve. Mas o fato de carimbar o título, você virar maior, porque você vira maior, você acha que o Flamengo se transforma ainda mais do que a visão que a gente já tinha de grande e poderoso? Ficou maior esse bicho?
Eu acho que o Flamengo chega mais forte para a próxima temporada, não só pela quantidade de títulos que ganhou, eu acho que é o inverso. Eu acho que o Flamengo ganhou a quantidade de títulos que ganhou porque foi se fortalecendo ao longo da temporada. A grande questão em torno do Flamengo, nos últimos anos, em que o Flamengo não dominou o futebol brasileiro, em 23 e 24, o Flamengo foi muito mais coadjuvante do que deveria, embora tenha ganhado a Copa do Brasil nas mãos do Felipe Luiz, mas a gente esperava um Flamengo mais dominante, era que o trabalho do departamento de futebol do Flamengo não extraía desse elenco a superioridade no nível que ele sugere. E isso fazia a distância encurtar. Isso, aliado a bons trabalhos de outros clubes, fez o Flamengo ficar para trás em campeonatos em que a gente não esperava. Neste ano aconteceu o inverso. O Flamengo trabalhou muito bem o seu departamento de futebol, conseguiu explorar muito melhor o potencial dos seus jogadores, fazendo de fato do Flamengo o melhor time do país. E se a gente tirar o Palmeiras e o Cruzeiro em parte, a gente não viu grandes trabalhos dos outros clubes que poderiam ameaçar. Quais eram os clubes que poderiam ser intrusos na briga? O Botafogo teve um trabalho bem complicado a temporada, o Atlético Mineiro teve uma temporada muito ruim, o Internacional, que começou cotado, teve uma temporada muito ruim. Então o Flamengo se fortaleceu, o Flamengo extrai algo muito próximo do teto, do melhor do que o seu elenco tem, e muitos dos rivais estão batendo cabeça por aí. O próprio Palmeiras teve uma temporada de muito altos e baixos. Então eu acho que esse cenário vai fazer o Flamengo começar a temporada 26 com um maior grau de favoritismo do que começou a temporada 25. Temporada muito bem feita contra equipes que estão tentando encontrar a melhor forma de competir com o vice-campeão intercontinental. Agora sim, renovação de Felipe Luiz. Ele falou sobre o tema e a gente apresenta agora para vocês. É verdade que acaba o contrato agora aqui. Estamos em conversações para renovar. Todo mundo sabe mi sueño. Yo, obviamente que un día sueño volver a Europa. Me preparé mucho para ello. Pero de momento mi realidad es el Flamengo. Estoy aquí, estoy muy feliz con estos jugadores. Me han dado la vida, los jugadores han dado la vida por mí, por el club, y me siento representado. Siento que soy yo en el campo cuando veo a mi equipo, y eso me deja muy orgulloso. Por lo tanto, lo único que controlo es lo que va a pasar mañana, una conversación entre el presidente y yo, y el voto. Y a partir de ahí decidiremos y veremos qué pasará en el futuro. Pero de momento, sin más. Sim, mas vamos lá, para vocês dois o tema. Queria que falassem sobre a importância da renovação, mas em 2019, o ano do Jorge Jesus. 2020 vem pandemia, logo depois ele sai. 22, o ano de títulos importantes também. Dorival Júnior ganha 2 títulos. Não fica. São temporadas semelhantes dessa coisa de terminar o ano ganhando 2 títulos importantes. Mas o ano seguinte não aconteceu. Nem de 19 para 20, se bem que foi o ano que o Flamengo mais ganhou título e tal, mas nessa sequência, não houve sequência. O Jorge Jesus vai embora. O Dorival sai imediatamente. Sim. Por decisão do clube. Exato, por decisão do clube. Qual é o impacto do Felipe Luiz ficar, até para comparar 19 para 20, 22 para 23 e 25 26? Para o Flamengo, pela primeira vez, talvez ter 2 anos com a mesma estrutura de trabalho, o que ele não teve até hoje. A diferença, ela não é só sobre o que aconteceu depois do Flamengo ganhar títulos importantes, como foi em 19, como foi em 22. É antes, né? Porque em 19 o Flamengo também tem um ano tumultuado até o Mister chegar. É o Abel que começa a temporada. Em 22, o Flamengo também tem uma temporada turbulenta até o Dorival chegar. Foi o Mister Paulo Souza que começou a temporada. Então, assim, o Felipe Luiz é o primeiro técnico que começa e termina uma temporada no Flamengo desde o Luxemburgo, lá em 2011, né? 10 ou 11, acho que 2011. A gente tá falando de coisa de 15 anos, que o Flamengo não começava e terminava a temporada com o mesmo técnico. E é claro que o Flamengo se beneficiou disso. E agora, se conseguir a renovação do Felipe, eu espero de fato que ele renove seu contrato, o Flamengo tem a chance de, pela primeira vez, é bem verdade que o Jorge Jesus começou bem
a segunda temporada, aí veio no meio do ano com o cenário pandêmico já a proposta do Benfica e ele inteligentemente se mandou para ser lembrado sempre no auge. Mas o Flamengo tem também a possibilidade de ter um segundo ano na esteira de um primeiro ano inteiro, né? Não do primeiro ano parte, como foi o Jesus, parte como foi o Dorival Júnior. E isso pode fazer a diferença. E essa é uma oportunidade que o Flamengo tem, né? Porque o Flamengo é um clube muito turbulento. O ambiente externo, ele tumultua muitas vezes o Flamengo. É difícil controlar o departamento de futebol. E a gente vê nesta última temporada o José Boto como executivo, o Felipe como técnico, conseguindo dar um nível de estabilidade para o dia a dia do Flamengo que o Flamengo não costuma ter. Então, poder surfar esse mar mais tranquilo, essa onda menos volumosa, pode ser interessante para um Flamengo que muitas vezes é vítima da sua própria euforia, da sua própria turbulência de fora para dentro. É uma rara oportunidade que, se o Flamengo puder aproveitar, tem que agarrar e seguir. André. Pois é, o Felipe é um técnico muito assediado, né? Se a gente fica sabendo, por exemplo, que o Abel Ferreira no Palmeiras, ao longo aí dos últimos anos, recebeu diversas propostas com níveis de remuneração absolutamente interestelares e até hoje decidiu ficar dirigindo o Palmeiras aqui no Brasil, é óbvio que o Felipe Luiz, com o sucesso que ele obteve no Flamengo, claro, num período menor, uma amostra de trabalho menor também, mas o sucesso com o Flamengo é um sucesso que tem enorme repercussão nacional e internacional. É óbvio que o Felipe é um técnico procurado por times de diferentes tamanhos e ambições, em especial na Europa. Mundo árabe, certamente, também. E é claro, como ele disse, e é seu direito absolutamente legítimo, que eventualmente, sem exatamente colocar um período determinado, ele queira trabalhar como treinador no lugar onde o futebol é tratado com mais profissionalismo, mais exposição e, obviamente, também, do ponto de vista da remuneração, mais atraente. Só que é compreensível, por outro lado, que as pessoas que tomam decisão no futebol do Flamengo tenham essa preocupação em relação à renovação de contrato por 2 anos, 3, e no meio desse período o Felipe sair e o clube ficar numa situação semelhante à que ficou quando, por exemplo, o Mister Jesus resolveu ir embora. Só que, para isso, existem vários mecanismos que podem ser colocados em contrato, multas maiores, menores, multas que vão ficando, que vão diminuindo ao longo do tempo, multas exclusivas para uma determinada equipe que o assedie. É possível trabalhar e chegar a uma situação em que todos fiquem contentes e o casamento prossiga. O que eu não acho que dá para fazer é pedir ao Felipe Luiz que garanta que ele vai ficar 2 anos no Flamengo. Não dá para pedir isso para ninguém. Dá para você colocar no papel. Se ele não ficar 2 anos, alguém vai ter que me ressarcir com X milhões de euros, etc. O papel vai aceitar aquilo que as duas partes entenderem que é correto. Me parece que o problema passa por essa situação. O Flamengo que pode lutar, pode não, vai lutar por títulos logo no começo da temporada e sabe datas, por exemplo, da Recopa Sul-Americana, o duelo contra o Lanús, 19 de fevereiro, 9h30, o jogo é na Argentina, a volta, 26 de fevereiro, duelo no Rio de Janeiro, Lanús campeão da Sul-Americana, vitória nos pênaltis contra o Galo, Flamengo que derrotou o Palmeiras na decisão da Libertadores. Nós vamos agora falar... Legal, né, galera? Legal, né? Vimos aqui, então, as datas, né? Para a Recopa Sul-Americana. Jogo de ida, dia 19/2, lá na Argentina, né? Contra o Lanús. Jogo às 21h30. Deixa eu pegar aqui. Dia 19 deve ser quarta-feira, né? Deixa eu avançar 2026 aqui. Fevereiro. Quinta-feira, galera. O jogo, então, será na quinta-feira. E o jogo da volta dia 26, também na quinta-feira, né? 21h30. 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, então, definido as datas aí para a Recopa Sul-Americana.
E falando de Felipe Luiz, galera, Felipe Luiz vai renovar, né, cara? Vocês viram ali, ele dando a entrevista, ele falando em espanhol, que ele quer muito continuar no Flamengo, né? A alma dele tá no Flamengo porque os jogadores deram a vida por ele, né, cara? Então, ele ama esses jogadores, o clube, e neste momento ele gostaria de permanecer. O Flamengo vai acertar com ele aí mais 1 ou 2 anos de contrato, né? O Boto, em entrevista à Flamengo TV, tinha falado em renovação de 2 anos, né? Porém, agora a gente não sabe como que vai ficar essa história. O Felipe Luiz, o sonho dele é treinar na Europa um dia, né? Só que no momento ele não pode. Tem que ter um tempo de registro, né? Como treinador profissional, para depois você poder treinar na Europa. E eu acho que ainda falta 1 ano para ele. Ou seja, pelo menos mais 1 ano ele deve ficar no nosso Mengão. Já pensou, galera? Empilhando taças em 2026 de novo, hein? Que maravilha. Ali estava errado na legenda deles, ali estava falando 4 títulos. O Flamengo ganhou em 2025 6 títulos, tá? Eu conto aí essas taças do Mundial de Clubes, porque, veja bem, a Recopa é torneio, é uma taça, não é? Então, eles, quando os antes ganham a Recopa, eles falam que ganharam um título. Ah, fomos campeões da Recopa. Quando ganham a Supercopa do Brasil, fomos campeões da Supercopa do Brasil e contam esse título. Então, cara, a gente tem que contar também esses títulos aí do Intercontinental, que foi o Derby das Américas, que foi a primeira taça diante do Cruz Azul e depois a segunda taça diante do Pirâmides do Egito, né? Conquistando ali a Copa Challenger. Eu acho que é esse o nome. Então, 6 títulos na temporada. Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!